Olá, meus irmãos, boa noite, Shabbat Shalom. Nós estamos aqui mais uma vez para falar daquilo que tem sido uma série, uma temporada, Dias de Noé. Eu quero te dizer uma coisa, se você está acompanhando nessa segunda temporada, episódio por episódio, é impossível que você não tenha percebido o que está acontecendo em torno de nós, principalmente no sistema mundo. Mas eu queria, além de te pedir sempre, que você compartilhe o nosso vídeo aí, no seu grupo de WhatsApp, onde quer que você tenha acesso, digital, também você possa curtir para que se torne relevante, faça um comentário, se realmente aquilo que está sendo abordado tem aberto o teu entendimento. Eu ouvi de um dos nossos irmãos, que nessa semana ouviu um debate, numa rádio aqui no Rio de Janeiro, onde o pastor estava admirado quando ele foi ver aquilo que está sendo comentado, que é a agenda, e ele ficou assustado porque o negócio está muito avançado, e ele parece que viu naquele momento, No momento do debate ele ficou apavorado. É importante salientar que a gente está tentando fazer um despertamento bem profundo, enquanto muitas pessoas ainda estão andando no raso. Só que se a gente bobear, o tempo vai passar e a gente vai ser pego de surpresa. Então, por favor, como eu tenho dito, compartilhe, principalmente com aquele que já crê que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, para que ele possa estar percebido para defender sua família, seu lar, dessa enxurrada que está vindo e que de fato já está dentro de muitos lares. Bom, eu queria fazer uma referência, não quero tecer muito comentário, porque nós queremos trabalhar hoje sobre algo que está sendo programado, já não é de agora, não é na nossa geração. Na verdade, nossa geração vai ver o clímax disso, aquilo que foi elaborado durante muito tempo. E é um texto bíblico narrado pelo profeta Daniel, de um sonho que um rei, um grande rei teve, e que esse sonho assustou ele, e ele quis informação para ter ciência do que estava acontecendo. E esse registro, não dá para ler todo o capítulo, eu vou ler apenas alguns versos, está em Daniel capítulo 2, se você pegar a sua Bíblia, você vai poder ter acesso aí. Daniel capítulo 2, verso 1 diz assim: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Verso 2, então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. 3, disse-lhe o rei, tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Verso 4, os caldeus disseram ao rei, em aramaico, ó rei, vive eternamente, dize no sonho a teus servos e daremos a interpretação. 5, respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em montouro. Verso 6, mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras, portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Respondeu-lhe segunda vez e disseram, diga ao rei o sonho, e o seu servo lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse, bem percebo que queres ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não fazeres saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinaste palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e sabereis que me podeis dar a interpretação. 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve o rei, por grande ou poderoso que estivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. 11. A causa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei mudou-se, irou, enfureceu, ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, no verso 13, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e seus companheiros para que fosse mortos. Eu acho que você vai ver aqui na tela, talvez embaixo, a Rebeca vai dar um jeito de colocar a imagem do sonho. Essa imagem que vai aparecer para você foi exatamente o sonho que Nabucodonosor teve. E eu não li todo o capítulo porque me consumiria muito tempo e nós temos muito assunto para tratar, certo, Bia? E muito. Às vezes a gente tenta aqui fazer um esforço danado para colocar tudo diante de vocês, mas o tempo sempre é curto. Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou, como nós acabamos de ler. E o que ele fez? Ele, como rei, chamou todos os feiticeiros, necromantes, magos, para que viesse até ele dizendo, eu quero que vocês me expliquem o sonho que eu tive.
E de uma forma racional eles disseram, ok, então você diga o que sonhou que a gente tenta explicar o que é. Ele falou, não, se vocês têm contato com Deus de verdade, eu não preciso dizer o sonho que eu tive. Que vocês busquem de Deus e me diga o sonho e me explique o que é. Eles disseram, ó, coisa como essa nenhum rei exigiu de nenhum mortal. Coisas desse tipo, nesse nível, só Deus ou os deuses podem dar resposta. Bom, o que nós comentamos e lemos foi até aí. Só que o texto diz que procuraram Daniel, Misael, Ananias e Azarias para matá-los, porque o rei ficou furioso, porque não havia quem trouxesse a interpretação. Então, movido pela circunstância e pela necessidade, o que fez Daniel? Ele buscou a face do Eterno, junto com Misael, Ananias e Azarias, para que Deus desse a ele. E Deus deu. Não só o sonho, como a interpretação do sonho e por que o monarca sonhou o sonho. Então, quando Daniel explica, depois você vai lá e lê o capítulo inteiro, porque nós não temos tempo, Daniel diz assim, rei, quando tu estavas preocupado à noite, pensando em como seria após o teu reino, e subia dúvidas sobre o teu coração, você caiu em profundo sono e Deus lhe deu um sonho de uma grande estátua, cabeça de ouro, peito de prata, cintura de cobre, pernas de ferro, e os pés, barros misturados com ferro, e uma grande pedra que sem auxílio de mão caiu nos pés das estátuas, e toda a estátua seria destruída. Ele explica a Nabucodonosor que a cabeça de ouro é Nabucodonosor. Se nós olharmos na história cronológica das nações, após Nabucodonosor, a nação que sobe ao poder são os medos e persas, o ombro da estátua. Depois dos medos e persas, vem o domínio dos gregos, através de Alexandre o Grande, simbolizado pelo cobre. E logo depois que Alexandre divide o seu governo, porque ele morre com 3 anos, ele divide entre 4 generais, o Império Romano de ferro, os pés de ferro, ou melhor, a perna de ferro, toma o poder. E logo após a questão do Império Romano dominar o mundo inteiro, nós vamos ver na história que após a queda do Império Romano, nenhum império se levantou. Pelo contrário, ficou fragmentos desse império que tornou as nações, que passou a ser nações nacionalistas. Mas ficou, de certa forma, uma parte a se cumprir, que é justamente os pés da estátua, que não é mais de ferro como era o Império Romano, mas tem um pouco do Império Romano. Ela é ferro misturado com barro, e é justamente nesse período que, no sonho, a pedra cai. E a pedra nós sabemos que é quem? Jesus de Nazaré. Porque ele diz que quando essa pedra cai no pé da estátua, enche-se o mundo do reino do Senhor sobre toda a terra. E o que tem isso a ver com o nosso tema atual? O que eu quero que você perceba é que o Senhor, ao revelar na Nabucodonosor esse sonho, ele nos deu a compreensão de que há um programa de governo estabelecido pelo anjo caído Satanás. Através de nações, criar um sistema de domínio para que esse sistema possa ter um clímax, um final, ou seja, o máximo do seu envolvimento. E como a Beatriz falou em aula passada, você pode perceber que ao longo do tempo, para que você mude o sistema, você tem que quebrar o sistema anterior. E aí você tem revoluções e mais revoluções, da industrial ao renascentismo, seja o que for. E nós estamos vivendo um momento que antecede o trabalho de domínio da população. E o que mais hoje nos domina? O que faz com que nós, seres humanos, trabalhemos o tempo inteiro por recursos, por dinheiro, por moeda, que está sendo projetada a sair de circulação. Por quê? Porque quando você tem a cédula, o dinheiro, de certa forma, o dinheiro lhe pertence, você usa aonde você acha que tem que usar. Quando esse dinheiro sai do poder de papel moeda para ser apenas digital, você está completamente dominado pelas agências financeiras, por aqueles que detêm o monopólio do poder. E o que está sendo trabalhado agora é justamente o tema do que nós queremos abordar. É o reset. O que era o reset? É o zerar, é o começar tudo de novo. Mas não de novo como era no passado, onde de certa forma nós tínhamos, apesar de todos os pesares, ainda a possibilidade de escolher. Eu quero comprar isso, eu não quero comprar aquilo, eu quero me sujeitar a isso, eu não quero me sujeitar àquilo outro. Mas à medida em que o poder aquisitivo meu, da Beatriz, o seu, passa para as instituições bancárias, eles vão dizer assim, se você não se adaptar ao que nós queremos, você é o quê? Um antidemocrático. Você é alguém rebelde. Ele vai lá e dá um delete assim, ó, e cancela a tua conta, você não tem acesso. E o reset nada mais é do que
quebrar a economia atual para criar um novo modelo. Mas nesse modelo é um modelo de domínio, é um modelo de onde aqueles em grupos menores, lembra daquelas famílias poderosas? Rockefeller, Rothschild, esses que você nem sequer sabe o rosto, são esses que estão por debaixo de JP Morgan, grande poder financeiro. Eu separei aqui só para citar, peguei aqui antes da Beatriz entrar com tudo aquilo que ela tem para dizer sobre reset, é a página da Forbes. Ela define aqui quem são, hoje em dia, os maiores conglomerados dominantes financeiros, ou seja, os que ditam a regra. E eu quero só avisar você que esse grupo, ou esses grupos, todos pensam do mesmo jeito. E eles trabalham, enquanto eu estou falando com você, para fazer o reset, que você vai ver o que é, porque a Bia vai lhe trazer. Existe uma programação para que algo novo, a nova ordem mundial, seja estabelecida. E quem vai ser o escravo? A população mundial. Por isso a importância de estar em Cristo, para ser arrebatado. É a única saída. Ou entra na arca, ou vai ficar no vento. Aqui na página que eu separei, forbes.com.br, diz assim: a economia mundial tem se mostrado bastante volátil em 2024. Perto do início do segundo semestre, o índice S&P 500 continua atingindo recordes, enquanto os mercados na China enfrentam dificuldades. Desta forma, a 12ª edição anual da Global 2000, levantamento da Forbes USA, que elenca as maiores empresas públicas do mundo, está mais centrada nos Estados Unidos, desde antes da crise financeira de 2008. Temos a JP Morgan Chase com uma capitalização de mercado de apenas 4 trilhões de dólares ativo. Manteve-se na primeira posição. Nós temos, eu não sei se a expressão é essa, Berkshire Hathaway em segundo lugar, também com um valor pequenininho, em torno de 26 trilhões. Essas empresas, como a Nvidia, com a sua capitalização de mercado de 3 trilhões, na 100ª posição, esses conglomerados que eu citei, alguns deles, são eles que ditam a norma que vai ser estabelecida pelo Itaú, pelo Bradesco, pela Caixa Econômica, pelo Banco do Brasil, porque são apenas ramificações menores. Quem dita a norma é quem tem poder aquisitivo, quem tem poder financeiro. E esses conglomerados, como a Beatriz vai colocar, tem pessoas que andam dentro de todo esse segmento, financiando tudo o que querem, determinando tudo o que desejam, e todos os conglomerados, como uma teia de aranha, vão sendo manipulados, dominados pela mesma pessoa ou pelo grupo de família. Então o reset é algo real. Se você colocar agora, enquanto está nos vendo, aí na plataforma do Google fala reset, você vai ver que tem inúmeras matérias e diversas pessoas de fórum econômico dizendo que é questão de tempo, vai acontecer. Isso está programado desde a época de Nabucodonosor. Que programação? Completo domínio. Lembra da aula passada, quando nós lemos Apocalipse 13, que só vai comprar e vender quem tiver a marca? É para esse caminho que está sendo conduzida a humanidade, para um controle. E esse controle passa pelas questões financeiras, pelos bancos, pelo poder econômico. E é disso que nesse episódio nós vamos colocar, para você se despertar. Aí você vai dizer, o que eu faço? Eu vou dizer uma coisa para você: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, nessa linha, só tem uma coisa: o bicho pega, o bicho come, se não tiver Jesus. Porque se tiver Jesus e tiver comunhão e santidade com ele, o bicho vai tentar pegar e comer, mas você será arrebatado no abrir e fechar de olhos, entrando numa arca espiritual. É o único caminho. Aliás, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Aí eu pergunto, nos seus apontamentos de estudo, Bia, esse reset é algo real, conversa fiada, ou alguém tem que valorizar e se preocupar porque de fato existe uma mente pensante e, como você diz, né, muitas vezes lá nos vídeos que eram chamadas para essa temporada, que existe uma mão maligna por detrás de tudo isso? É verdade ou a conversa? É verdade, não sou eu que falo, não. Quem fala isso é o próprio Fórum Mundial, né? O Fórum Econômico Mundial, é ele que fala isso. Sim. E já está estampado. O que outrora era conhecido como conspiração, sim, agora já está estampado nas manchetes dos sites deles mesmos, né? Então, se você entrar no site do Fórum Econômico Mundial, você vai ter lá, em 2020, o tema
do fórum, do encontro em Davos, foi The Great Reset, né? Uhum. O grande resetar, né? O grande reinício. Reiniciar do capitalismo, do sistema, né, econômico. E dentro dessa proposta, o que eles estão fazendo é espalhar tentáculos em todas as esferas da sociedade. Desde as empresas, cultural, educacional, social, eles estão espalhando os seus tentáculos para abraçar tudo e controlar tudo. ONU, Unesco, tudo tá junto. Tudo, tá todo mundo junto. E eles, como você bem colocou, vão pegar esse capital financeiro, Sim. essa questão, né, do poder capital que eles têm, e eles vão financiar as coisas para que saia exatamente do jeito que eles estão planejando. Uhum. Então, eles vão pagar para que a gente adoeça por meio da alimentação, eles vão pagar para que nós vistamos as roupas que eles querem que nós vistamos, eles vão pagar para que nós recebamos a educação que eles querem que nós recebamos, eles vão pagar para que nós sejamos educados, doutrinados por meio da cultura, arte, música, entretenimento e etc., do jeito que eles precisam que seja feito. Então, eu entendi o seguinte, que o grande reset começa em resetar o ser humano. Sim. Em fazer com que ele seja zerado daquilo que Deus, se é que isso é possível, né? Daquilo que Deus planejou para ele e implementar um novo sistema. Como você comentou, né? Para você colocar um novo sistema, você tem que desfazer aquilo que foi trazido. Quando a gente pensa em reset, vamos usar aqui o exemplo de um telefone. Você tem um telefone, né? E ele tá cheio, já não atende mais os comandos, você não tá funcionando, você tá com vontade de quebrar o telefone já. O que você faz? Você pega aquela... Resetar de fábrica. Você pega aquele negocinho, enfia no buraco, né? Aperta o botãozinho lá e você zera ele, você retira todas as informações que estão nele e você pode fazer com que ele se torne vindo de fábrica, né? Originário de fábrica. Só que existe um porém nessa situação. Quando você pega o telefone e você reseta ele, quando você fizer a implementação do sistema dele, não vai ser o mesmo de quando você comprou, porque ele já tem várias atualizações. Sim. Certo? Então, ele nunca vai voltar para o estado original de fábrica. Se a gente parar para pensar, né? Ele nunca vai voltar para o estado original de fábrica. Mas a ideia é essa, você reiniciar. Você retirar aquilo que não está mais te servindo e colocar ele a seu serviço de novo. Além do fato de você entender que você é um escravo do sistema que me impuseram. Você não tem direito de escolher se você vai ter, né, um novo sistema ou o antigo sistema. Eles dizem, se não atualizar, não funciona. O que vai nos manter no padrão é o que você falou, né? A questão de você ter Jesus na sua vida. Então, ele vai manter você no sistema que ele criou para que você viva e viva eternamente. Mas tirando isso, inevitavelmente você vai ser aí programado para ser controlado. Então, definindo essa questão do que seria esse reset, é isso. É tirar aquilo que não está agradando para implementar algo que seja útil para eles. É tornar você totalmente dependente do estado e do sistema. Dele. A gente abordou até agora comida, abordamos todo o segmento. Se eu estou totalmente dependente de todas aquelas orientações da agenda, essa orientação me leva de alguma forma a estar dependente do que a agenda está montando. Dentro dessa dependência, uma das maiores que gera todo o processo é a economia. É o recurso. Se eu não tenho recurso, eu não como nem carne, nem a 3D. Se eu não tenho recurso, eu não posso nem ser vegano. Tudo passa pelo poder econômico. Então, se eu levo toda uma geração a mudar de princípio, a mudar de ideia, a mudar de comportamento, sendo que a mudança quem determina sou eu tenho que estar dependente de comer o que eles querem que coma, eu tenho que estar dependente de vestir o que eles querem que eu vista, eu vou estar dependente de ter quantos filhos eles determinam que eu tenho que ter, eu vou depender de ter um plano de saúde que eles determinaram qual é, mas tudo isso só gira a partir do dinheiro. Por isso, necessariamente,
o grande reset é fazer com que a economia se torne dominante, ou seja, eu sou dependente das instituições financeiras, eu sou controlado. Se eu não tiver a senha, se eu não fizer conforme mandaram, eu serei resetado, eu serei desligado, eu serei cancelado. É mais ou menos o seguinte que algumas prefeituras que às vezes querem colocar no país. Você recebe o Bolsa Família, você recebe algo de benefício do Estado, mas você tem que vacinar seus filhos. Você tem que fazer conforme te mandou. Não questione. Se questionar, está cancelado. Não tem opinião própria. Se tiver opinião própria, está cancelado. É mais ou menos isso? É exatamente isso. Eles não vão passar com esse viés. Eles vão dizer para você, o que a gente está fazendo é bom, você vai estar seguro, você vai ter saúde, você vai ter comida, a sua família vai ser feliz. Eles vão fazer desse jeito, nós vamos acabar com a fome, nós vamos tornar o mundo mais sustentável. E mais seguro. Mais seguro. Então, obedeça o que a gente está falando e vai ficar tudo bem. E como a gente já falou aqui em episódios anteriores, você vai aceitar isso, você vai querer. Você não, você está assistindo, você está sendo despertado. Mas a massa, a sociedade vai querer, vai clamar por alguém que traga a solução para o caos que vai existir na Terra. E obviamente, como a gente já falou da questão das manipulações, das estratégias de manipulação, eles criam o caos para serem o resultado. Então, o que vai acontecer? Eles vão trazer uma grande crise econômica, se é que já não está aí às portas. Eles vão trazer uma grande crise alimentar, uma grande crise econômica, uma grande crise de subsistência, para que eles sejam aí os solucionadores disso. Você concorda comigo, Bia, que esse primeiro início, para que tudo isso que nós estamos comentando ocorra, foi exatamente atacar a área da saúde mundial? Sim. Porque à medida que você faz todos ficarem dentro de casa, para a economia, para a educação, para os países, você tem um déficit econômico. Você faz com que aquele país que estava crescendo, ele tem que estagnar, ele tem que parar. Você tem uma série de situações, então parece que é tudo coordenado. Você cria, como você falou, o caos, a dificuldade atrapalha, depois diz assim, olha, por causa daquilo que aconteceu da pandemia, nós estamos obrigados a mudar, e é para a sua segurança, porque à medida que nós colocarmos tudo debaixo da tecnologia do computador, da inteligência artificial, vai ficar fácil de detectar quem tem a doença e quem não tem, para que a gente possa defender a população. Você no embarque, por exemplo, no aeroporto, será uma leitura feita rápida e vai ver se você pode embarcar ou não. Afinal de contas, é para a sua proteção, quando na verdade é para o controle deles. Exatamente. E aí, além disso, você pega um chip na mão, você tem, sei lá, sofreu um desmaiou na rua. Eles têm ali a sua vida. E ninguém está negando que tem a tecnologia. Você vai ter ali todos os seus exames, quem você é, o tipo de sangue que você tem, qual é o RH, tem tudo ali. Então todo mundo vai querer dizer, cara, isso é uma solução, isso é muito bom, isso é maravilhoso. E esse clamor vai existir. Só que é para controle, não é para benefício. É para controle, é para eles ditarem as normas daquilo que você vai poder fazer. É simples assim. Então esse grande reset, ele vai trabalhar a partir da questão financeira. Ele vai trabalhar a partir da questão econômica. Eles estão se reunindo, as famílias já estão reunidas, já traçaram aí a meta de colocar você cativo. Não é à toa que eles testaram nessa pandemia. Eles testaram, são testes, são ensaios que eles fazem a nível de localidade e a nível mundial. E essa pandemia foi um grande teste para saber em que nível de obediência o povo estava galgando. E talvez tenha sido muito satisfatório, porque então eles puderam testar como funcionaria um auxílio geral para todo mundo, para quem tem necessidade, como nós vamos sustentar o povo que estiver desempregado. Talvez a gente não tenha passado aqui, pelo governo da época, o que passou um australiano, o que padeceu um canadense, que foi muito mais severo. Na China, por exemplo, verdadeiras cidades ficaram isoladas, com um policial que você não podia fazer absolutamente nada, mostrando que esse teste, ele se mostrou extremamente satisfatório. E outra coisa importante, aqui no Rio de Janeiro, alguns meses atrás, nós tivemos uma tempestade que passou com uma ventania muito grande e acabou com a nossa energia elétrica por 24 horas. Sim. Naquele dia, todos nós que passamos por isso, e outros talvez no Rio Grande do Sul, aprenderam que a tecnologia
ela não funciona. Quando a tempestade quebra os mecanismos tecnológicos, você tem dinheiro na conta, mas não consegue fazer uma compra. Eu lembro do dia onde a padaria perto aqui da minha casa, as pessoas não conseguiam comprar pão porque tudo tinha que fazer pelo cartão, mas estava sem rede, não tinha energia elétrica. Então o dinheiro passou a ter valor de novo. Só comprava pão e alimento quem tinha o dinheiro. Aí eu pergunto, será mesmo que a tecnologia é algo fascinante ou é dominante? Porque torna a dizer, se faltar luz por espaço de 48 horas e você tem que pagar suas contas, você paga como? Se você não tem acesso pelo aparelhinho que você diz que é tão sofisticado. Mas precisa, né? Precisa da rede, aquela rede que às vezes a Vivo e a TIM compram um terreno para colocar antena. Se faltar energia, não funciona. Você vai procurar, poxa, não tem. Aí você não tem acesso à sua rede bancária, seu dinheiro está lá, mas você não tem poder de compra. Aí eu pergunto, é controle? Porque é dito que facilita, mas na hora do caos não facilita. Basta uma tempestade vinda por meio de El Shaddai, ou El Leon, ou El Ninho, escolha o que você quiser, mas é El, o Todo-Poderoso. Você fica de joelhos, sem poder fazer nada. Então, entenda que resetar também é dominar por completo. Outro dia até eu vi um vídeo, algum vídeo de fora, alguma coisa que está acontecendo aí atualmente, em que as águas vinham, tomavam conta de tudo e o portão, e eles fizeram um timeline, né, na sequência do nível da água subindo. E eu achei, me chamou a atenção porque a cidade estava tomada de água, a água tomou o lugar das casas, o topo das casas, e os postes estavam com luz, né, nesse lugar, mas é fora do país. Sim. E de repente você vai pensar assim, mas é porque no Brasil não tem cabo subterrâneo, né, porque sim, fazendo isso resolve o problema. É, legal. Só que eles estando no controle, eles apagam a luz, eles apagam os satélites, eles desligam tudo e eles têm poder para fazer isso. E tem perversidade para fazer isso. Que a gente tem uma concepção de que, poxa, para que as pessoas são tão malvadas? Por que elas vão fazer isso, né? Mas é proposital. Essas pessoas, elas estão controladas pelos espíritos malignos, pelo próprio Satanás. Ele tem a intenção de implementar o governo próprio. Então ele não vai ter pena de você para dizer assim, coitadinho, deixa a luz acesa do fulano. Não é real. E aí você, sem a condição de pagar pelo seu Pix, pelo seu telefone de aproximação e tal, não sei o quê, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir para a fila do donativo. Exatamente. Para receber o que eles querem que você receba, para comer o que eles disponibilizarem para você comer. Isso é um exemplo que a Bia está dando muito real no Brasil, no Rio Grande do Sul, porque mesmo os donativos que foram dados de forma voluntária foram dominados pelo sistema e feito com que as pessoas fossem obrigadas a ficarem na fila para se sujeitar à distribuição do Estado, fora outros problemas de desvio. Então, perceba, quem tem o poder do Estado manipula até os donativos dados de forma gratuita. Então, esse mundo que a gente conhece até agora, que a gente conheceu até agora há pouco, em que a gente tinha liberdade de escolher se eu vou fazer Pix ou usar o dinheiro, se eu vou passar no cartão ou se eu não vou fazer, se eu vou no mercado e eu escolho a marca do que eu quero comprar, do leite, do arroz, né, e tudo mais, esse tá findando, tá chegando no fim, porque eles vão estabelecer uma nova ordem sob a qual você vai ser controlado por completo. Certo? Mas não é assim que eles passam isso. E eu quero colocar um videozinho, ele tem 5 minutos, de um pensador. Ele eu acho que é um corretor de investimento, mas é desses conhecidos assim, sabe, que tem milhares de seguidores e tudo Sim. mais. E aí você vai ver como é que ele narra toda essa situação, como é belo, como é lindo, como é maravilhoso. It may sound counterintuitive, but COVID-19 could be the moment when the world has a second chance to get things right. Global injustice has been brutally exposed by the pandemic, the deepening wealth gap, the iniquity of healthcare, job insecurity, the worsening climate crisis, as well as unmasking leaders working for themselves rather than their citizens. But it's also shown in an unprecedented way that the world can act together and fast for the greater good. Now, Professor Klaus Schwab, founder and executive chairman of the World Economic Forum, believes a global reset is possible, and he's published a book about just that. And he joins me now. Hello there to you. Many thanks for joining us on the Global Conversation. Now, when you look
at the state of the world right now, what's the first word that springs to your mind? The word reset, I think, is appropriate because we are now still fighting the virus, but we can be rather optimistic after what we have seen with the announcement of vaccines. Now we have to think how to structure, how to design the post-corona era. And here, of course, the word reset comes to my mind because one thing is clear. We cannot come back to the old normal. We have to use this opportunity, as our parents and grandparents have done after the World War II, to really reflect on what went wrong and what could we do better. What is your priority when you would, if you could, initiate this reset? I think there are three dimensions, three priorities. The first one is to make the world more resilient because we definitively will have to face other surprises, black swans, as they are called, maybe different kinds of viruses. Second, we have to make the world more inclusive, fair, because we have seen that we have reached unsustainable degrees of levels of people who felt excluded. And finally, we have to make the world much greener. We finally have to put all our energy behind the decarbonization in order to avoid a major catastrophe in the future, of which we have, by the way, the first signs today. Sadly, we do. Well, Professor, we're going to just touch on some of those issues you've raised. But first, I'd like to talk about the COVAX mechanism, because in some respects, when we look at this dark pool that COVID-19 has shed across the world, the COVAX mechanism is a bright spot because it's shown how wealthier nations can look after those who are facing more challenges. So how far does the experience of COVAX, which provides this immunization to poorer nations, inform your vision of a more inclusive society? It's a bright spot because it reconfirms the effectiveness which can be achieved by having the right partners to work together. It's a systemic approach. We cannot solve our problems in the world by choosing simple approaches. And COVAX integrates the vaccines with the treatment, with testing, and with the right health policy approaches. So what we need in our world in the future is a much more systemic approach, because we know that everything is interdependent, everything is connected, not only on a global level, but if you take social, economic, political issues, they are all interconnected. So we need this systemic approach. Well, Professor, then if we need this systemic approach, we've got a bit of a problem then when it comes to COVAX, for example. While the EU was quickly to back this, we have players like the US, Russia. They're not on board. We may see the US also joining in the future. I think COVAX is also a very important step in order to make sure that the gap between, let's say, the developed countries and the emerging countries, the least developed countries, is not widening. We have seen that the blow of the virus to those countries is a particular, let's say, serious and damaging one. And here with COVAX, we ensure that those people also can enjoy. And also, of course, on a European basis, with the much better cooperation compared to what we have seen in the past, we ensure that we do not increase unfairness in the distribution of all the remedies which we need in order to fight this virus. And obviously you are a champion of multilateralism, a multi-stakeholder society. With the departure of Donald Trump, as we were just talking about, do you see this now
injecting new momentum into a multilateral system, a global multilateral system? And would we return to the traditional multilateralism, do you think, or is the world on a new path? I think also here we need a reset. We cannot go back to the system of multilateralism which we have established after World War II. What we need is a reform of the international system. Just think of the WTO. We have to integrate the new dimensions of global trade, like everything which has to do with e-commerce and so on. So definitively, multilateralism will get a boost by the election of President Biden. And I'm very hopeful that we can now create the necessary systems which we need for the 21st century. Como você pôde ver, a narração que ele faz, né, da questão global, né, da sustentabilidade, da importância do grande reset, como você viu, ele fala exatamente sobre isso, né? Ele fala na época em que o Fórum Econômico Mundial trouxe como tema estampado o grande reset. Ele disse, será que isso realmente é necessário? E ele faz todo um discurso, toda uma narrativa para mostrar o quanto nós precisamos, por sobrevivência, aceitar esse grande reset. Eles têm a solução. Eles têm a solução, eles sempre têm a solução. Não tem outra escolha, só a solução deles. Isso. E aí, dentro dessa questão do Fórum Econômico, o que acontece? Existe uma personalidade que é quem dissemina, quem determina quais são as regras que as empresas que fazem parte desse acordo, né, vão seguir globalmente, certo? Então a gente vai ter grandes empresas, vamos falar do Brasil, né? Grandes empresas, vamos falar de fora, Microsoft, Apple, a Disney, porque tá tudo junto. A Disney, sei lá, o Twitter, o Facebook, não existe mais Twitter, né? O X, o Facebook, essas grandes empresas aí, Epson, Canon, que a gente conhece. Coca-Cola e os bancos aqui no Brasil, né? Itaú, Santander, enfim. Todos eles administrados pela JP Morgan. Eles vão fazer o quê? Eles vão seguir as orientações desse gestor. Ele é o gestor da grande economia mundial, tá? O nome dele é Lawrence Fink. Lawrence Fink é o nome dele. Lá atrás, né, em 1952, ele era um corretor, eu vou usar mais ou menos esse termo, que é o mais conhecido pra gente, corretor de bolsa de valores, tá? O que ele fazia lá em 1952? Ele fazia estimativa, previsões de quanto as empresas iam dar de lucro ou não, perder e tal. E ele se tornou, assim, uma pessoa gabaritada no assunto, naquela época, ó, lá em 1952. E fez uma reputação e as pessoas começaram a dar os dinheiros, os empresários começaram a levar os dinheiros dele para que fosse investido e pudesse duplicar, né? Triplicar essa quantia. Só que aconteceu com ele uma situação em que ele fez uma grande tacada com o dinheiro de todo mundo e ele perdeu. Ele perdeu o dinheiro de todo mundo nessa bolsa, aspas, né? Nessa bolsa de valores. Então ele foi demitido da empresa que ele estava, né? Que era a First Boston. Ele foi demitido, lançado para fora e depois daquilo ali era tipo fim de carreira. Mas ele tinha conhecimento, entrou em contato com A, com B, com C e começou a trabalhar novamente nessa situação para fazer a reputação dele conhecida de novo. E como ele era bom no que ele fazia, apesar do erro que ele tinha tido, ele conseguiu fundar, junto com os Lehmans, que se a gente fosse falar aqui de educação, no Brasil existe um financiamento pesado da Fundação Lehman, né? Na educação do Brasil, nas instituições filantrópicas. São conduzidos pelo mesmo gestor. Pelo mesmo gestor. No caso do Lehman, ele é sócio fundador da empresa do Fink. Eu posso dizer então, Bia, de forma clara, que todos esses conglomerados se unem a partir de uma aliança, de um casamento, de acordos? Sim. Eles trabalham em cima do mesmo viés? Eles estão, é o que o texto diz, né? Não podem dois andarem juntos se não tiver acordo. Eles andam todos
unidos com a mesma proposta. E a proposta deles é governar o mundo, né? Governar o ser humano. Essa é a proposta deles. Então, eles abriram, o Fink, junto com o Lehman, abriram uma empresa que é uma empresa de análise de investimento. Perfeito. A princípio, uma análise de investimento. E o nome dessa empresa é BlackRock. Poderosíssimo. Poderosíssima. O ativo delas, atualmente, agora em 2024, é de 10,4 trilhões. Você falou que os Morgan tem quanto? 4? 4. 4 trilhões. O BlackRock, no Fink, É o maior conglomerado poderoso do mundo. 10 trilhões. Eu não sei nem botar isso no papel. Não sei se você sabe, eu não sei botar 10 trilhões no papel. 10,4 trilhões de dólares. É muito dinheiro. Ativos dele agora em 2024. Bom, enfim, eles abriram essa empresa e foram aí expandindo essas operações de análise de investimento. E o que aconteceu? É óbvio que ele, sabendo o que ele sabe acerca das ações, né? Ele vai comprar ações. Então, ele pegou o dinheiro que ele investe e ele foi comprando ações das grandes empresas da época, certo? Então, hoje ele tem ações em praticamente todas as empresas. E não são ações tipo um pouquinho. Ele é majoritário, tá certo? Em 9 das 10 maiores empresas, dos 10 maiores conglomerados de empresa. Dessa forma, ele pode ditar a norma e todo mundo obedecer. Então vai aparecer aí na tela uma imagem que vai mostrar para você as 10 principais famílias, né? As 10 principais empresas e as ramificações dela. Você vai ver que tudo que você usa, desde sabão em pó, desinfetante, papel higiênico, até as marcas mais excelentes, estão debaixo desses 10 conglomerados. Desses 10 conglomerados, apenas um não foi achado dados de que ele é um dos donos também, de que ele tem ações. Vou até achar a imagem aqui para te dizer qual é. E enquanto a Beatriz pega a imagem, pensa comigo. Presidentes são levados ao poder e tirados por empresas desse porte. Porque são essas empresas que financiam a candidatura. São essas empresas que dão dinheiro para que a candidatura seja feita e o presidente seja eleito. E uma vez eleito, esse presidente deve favores a quem injetou dinheiro. Agora, se você tem 10 grandes empresas que dominam o mundo inteiro através do poder financeiro, que a gente não tem como calcular, são essas empresas que vão chegar de repente, para que você tenha uma ideia, nós estamos perto da eleição dos Estados Unidos da América, entre Donald Trump e o Biden, né? Apesar que eu acho que o Biden vão tirar ele de cena, porque o último debate, que se eu não me engano, foi horrível. Horrível porque teve que bugou. O Biden não sabia nem onde estava. Bom, deixando isso de lado, ambas as candidaturas, seja republicano ou democrata, ela sofre a colocação de verba, de dinheiro. E esses conglomerados entram com valores vultosos, mas com a seguinte prerrogativa: se eu estou ajudando, depois você precisa me dar o direito de executar determinadas funções. Isso não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, é em qualquer lugar do mundo. Ou seja, esses conglomerados que a Beatriz está pegando ali para te dizer, eles removem reis e tiram reis. Eles dão as cartas e definem o que um primeiro-ministro como Emmanuel Macron tem que falar e dizer. Entende? São esses conglomerados que estão ocultos, você não sabe quem é. Porque quem toma chinelada é o primeiro-ministro, quem toma chinelada é o juiz, mas são essas pessoas que estão nas sombras manipulando, ok? Então, o único conglomerado que não vai ter, vai aparecer aí, né, aqui no Brasil, desses 10 conglomerados, é a Mars, tá escrito aí Mars. É o único que não se achou dados, não quer dizer que ele não tenha, não se achou dados de que ele comanda também esse conglomerado. E aí é muito simples. Se ele comanda, por exemplo, a Coca-Cola, e a Coca-Cola vai patrocinar o futebol, ou vai patrocinar a Olimpíada, vai patrocinar o Campeonato Mundial, seja o que for. Né? Se ele comanda a Unilever, né? E a Unilever vai patrocinar, por exemplo, as campanhas solidárias, né? Contra a fome na África, contra a fome no Brasil, as crianças, como é que chama? Criança Esperança, né? A gente vai ter isso tudo, é patrocinado pelo dinheiro dos que controlam a economia.
E aí as ideologias são impostas, né? Já percebeu que todos os canais de esporte agora, obrigatoriamente, na hora que você tem a âncora, já não é mais homem? São mulheres, a narradora agora é mulher. Isso é uma imposição ideológica. Eu dou dinheiro, mas tem que ser do jeito que a gente pensa. E por que isso tem que ser feito dessa forma? Para quebrar o princípio judaico-cristão, para quebrar a essência de que uma família é coordenada a partir da estrutura do sacerdote homem, tendo a sua adjuntora idônea e seus filhos. É uma quebra de paradigma, na verdade é uma guerra espiritual. E é por isso que você pode ver como está crescendo isso. Você pega isso, se você tiver acesso, coloque aí um canal de esporte da ESPN, veja quantas mulheres estão conduzindo o programa e quantos homens. Aí depois você veja como é que de repente é uma forçação de barra para que a mulher seja narradora. Talvez ela não tenha nem a qualidade para tanto, mas é uma imposição não daquela pequena empresa de comunicação, mas daqueles que injetam grana, que diz ou faz ou está demitido, ou executa ou está deletado, ou faz ou a gente reseta você. É isso. Uma coisa que me chamou a atenção na época, tem uns anos que isso aconteceu já, eu não me lembro qual é o primeiro nome dela, mas eu acho que é Fernanda Gentil. Sim. Né? Fernanda Gentil. Ela foi uma das primeiras que apareceu nessa situação de esporte, né, e tal. E ela bonita, loira, cativante, simpática. Ela conquistou o brasileiro. E o brasileiro, ele almoça assistindo esporte lá, né, naquele do horário do almoço. Então você senta lá, assistia a Fernanda Gentil. E a Fernanda Gentil, né, todo dia, ela meio-dia, gentil. Aí daqui a pouco, depois que ela tinha conquistado o público, ela vem... A opção dela. E revela a opção, a orientação sexual dela. Exato. Né? E aí todo mundo vai dizer assim, poxa, mas é Fernanda Gentil. Ninguém vai bater nela porque ela é tão bacana, ela é tão legal, ela é tão, né? Então foi uma coisa que assim... Junto você aceita o pensamento. Foi uma coisa que me marcou. Eu falei, caramba, esses caras são demais, rapaz, como é que pode? Como é que eles controlam, como é que eles fazem as coisas assim, né? Quem não abraça a ideologia é cancelado, deletado e visto como qualquer coisa, menos uma pessoa bacana. Quem abraça a ideologia é exaltado, aparece em todas as propagandas, eles vão estar sempre anunciando as melhores marcas, é a tal da influencer. Quem não perdeu na aula anterior, você lá vê como os influencers são pagos para descrever o que eles querem. Então, voltando para a ideia das BlackRocks lá, né, da empresa BlackRock, ela cresceu, obviamente, e foi aí tomando proporções gigantescas de operação. E ela se tornou conhecida pela abordagem inovadora e as suas soluções em investimento. Então as pessoas iam tomar consultoria com eles. Eu estou querendo comprar a ação do Suns Clube, por exemplo, né? Estou querendo comprar a ação do Suns Clube. Vai descer, vai aumentar, vai cair, vai fazer não sei o quê. E eles iam fazendo as previsões e as pessoas iam ganhando dinheiro e ele ia ganhando dinheiro também junto. E aí o que aconteceu? Ele criou... pulo do gato. Ele criou um sistema, tipo um appzinho, né? Um sistema, em que as pessoas comprando esse sistema deles, eles recebem as previsões de qualquer uma das empresas que eles tivessem ações. E eles têm mais de 250 mil empresas que eles controlam, certo? Que está dentro desse conglomerado aí, e não são empresas microempresas, certo? São empresas que ditam regras, que ditam normas. E aí ele colocou todas essas 50 mil empresas em planilhas e todo dia a pessoa que tem acesso àquele sistema vai saber o que vai acontecer com aquela empresa, certo? Ok. Só que, e aí a pessoa que é investidora de bolsa, ela vai dizer, legal, eu quero esse aplicativo, esse sistema, como é que eu faço para ter? Você faz o seguinte, a sua empresa vai me passar os dados dos seus clientes, vai me passar os dados das suas transações, vai me passar os dados dos bancos, vai me passar os dados e aí eu te dou acesso. Ou seja, todas as empresas em quem ele conseguiu implementar essa ideia do sistema para controle da variação ali da bolsa, repassam para eles todos os seus dados. Ou seja, eles têm um controle de todo mundo. De todo mundo. Todo mundo, pessoa física, tá? De todo mundo. Então aqui, olha, se quiser, enquanto a Bia tá falando, eu fiz o que você deveria fazer, dever de casa. Botei aqui, ó, título que eu botei, pode fazer a mesma coisa. BlackRock, controladora. O que me apareceu?
Fundada em 1988, a empresa é líder em gestão de ativos, sendo a maior gestora dos fundos do mundo. Além disso, a BlackRock oferece serviços de consultoria financeira, como ela está dizendo, incluindo planejamento financeiro, gerenciamento de riscos e análise de mercado. E agora o melhor, a BlackRock destina mais de 5% das ações de 2.000 empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos, mais da metade do total existente. Na média, as 3 gestoras controlavam 17,6% das ações dentro da bolsa americana, ou seja, eles fazem o que eles querem com os dados da forma que quer, controlam, determinam o que querem. É assim que o controle está sendo trabalhado para vir um reset. E aí, para além disso, né, se eles precisarem, eles têm uma empresa e eles querem, por exemplo, vender mais farinha, eles vão criar algum problema para oferecer essa farinha. Uhum. E aí o pessoal vai comprar farinha. Hã? Olha a Pfizer aí, né? Será que eles tinham alguma ação dela? Foi certo que sim. Certamente. Mas certo como todo poderoso vive. Então eles vão criar o problema e vão trazer. E aí, ele com todo esse ativo de 10 trilhões, certo? Controlando os 9 dos 10 conglomerados, né? De empresas que geram o dinheiro, o capital do mundo, certo? Com um sistema que capta todos os dados, né, do ser humano. Ele vai e começa, no Fórum Econômico Mundial, a disponibilizar orientações e metas. Porque você tendo os dados das pessoas, você consegue ler quem são as pessoas. Bota, por exemplo, os dados de todas as pessoas na mão da inteligência artificial. Ela vai definir o que as pessoas querem, o que elas desejam, quais são os seus objetivos, e a partir daí controlar suas próprias decisões. Exato. Então ele vai criar o que a nova ordem mundial chama de ESG, tá? Que são, é uma sigla que representa os critérios ambientais, como é o que a gente falou anteriormente, vem carregado, já vem costurado para esse ponto, que é a manipulação total, que é onde a gente vai chegar no final dessa temporada. Critérios ambientais, critérios sociais e de governança. Então eles tocam a questão do clima, a questão alimentar, a sustentabilidade, que a gente já falou. Eles tocam o social, que é a questão da fome, né, da pobreza, do sustento dos mais necessitados, dos dependentes deles, né? Eles vão trazer uma solução para isso. E também de governança, ou seja, existe uma orientação de governo, ok? Então eles resetam até isso. Quando a gente olha assim, tava todo mundo rumando para a esquerda, agora tá todo mundo rumando para a direita. O que está acontecendo? Existe uma manipulação, existe uma orientação para poder concorrer, né, para poder chegar, culminar nesse momento em que eles vão dizer, bom, agora vocês vão obedecer o que a gente quer fazer. Você não pode ter um controle com gente que é resistente, revolucionária, você não consegue controlar. Eu sempre digo para a Bia aqui, fora do vídeo, estou falando agora no vídeo, é que existe um trabalho muito bem pensado. Eu trago o caos, eu trago os revolucionários, eu trago a esquerda fazendo barulho, então eu crio o caos. Imposição disso, aquilo, outro. E agora eu trago uma solução direitista. As pessoas que sobem o poder serão ovacionadas pela multidão dizendo, enfim, alguém subiu para acabar com essa visão nefasta e terrível. Só que quem está fazendo isso manipula os dois lados da história. Por isso que a solução sempre é o Deus Todo-Poderoso. Porque Ele sim, estabelece e domina a história. Esses manipulam o tempo e o espaço. Mas o Senhor é soberano sobre tudo. E no final desse episódio eu vou ler um texto provando isso. Mas segue. Bom, como você pôde ver, foram eles mesmos quem falaram em grande reset. Não fui eu, não foi o pastor. Não foi. Eles mesmos declararam, fizeram um fórum internacional, reuniram as grandes autoridades do mundo, os líderes, os políticos, para dizerem assim, olha, nós precisamos de um novo reset. E se você jogar aí na internet, você vai achar, eles falando, nós precisamos recomeçar o planeta, nós precisamos recomeçar. E essas ESGs, que são que é a sigla aí dessa carta, que anualmente ele manda, o que acontece? O Fórum Econômico Mundial reúne todo mundo, eles discutem as pautas. Vou até mostrar aqui para vocês,
as pautas dos últimos anos que eles fizeram. Deixa eu voltar, peraí, deixa eu achar aqui. As pautas dos últimos anos, quais foram os temas que eles estabeleceram para poder chegar aqui. Então a gente tem, esse fórum ele começa em 2015, tá? Então a gente vai ter um novo contexto global, já começa assim, era o tema, em 2015. Em 2016, mestre ou serviçal, a promessa e o perigo dos robôs e da inteligência artificial, em 2016. Agora que a gente está vendo chegar aqui no Brasil essa questão da inteligência artificial, e a gente está olhando assim, opa, o negócio deve estar estranho, né? Mas em 2016 eles já estavam discutindo. E lógico, com um viés, né, com um pano assim, um lema... Solução. Poxa. Em 2017, eles fizeram liderança responsável e receptiva, né? Enfatizando a importância da liderança responsável de um mundo em mudança. Então, a gente precisa de uma liderança, de alguém, de um ser, de uma instituição que seja capaz de nos ajudar a rumar para o destino, né? 2018, criando um futuro compartilhado em um mundo fraturado. Criando um futuro compartilhado em um mundo fraturado. O mundo tá quebrado, tá fraturado, tá rompido, né? E a gente precisa de quê? De compartilhamento global. De unidade. Né? De unidade, compartilhamento. Vamos todos, né? Pensar da mesma forma. Imagine all the people. 2019, globalização 4.0. Moldando uma arquitetura global na era da quarta revolução industrial. Lembra que eu falei da quarta revolução industrial semana passada? Então, ela aí. 2020, um mundo coeso e sustentável. 2021, o grande reset. E aí ainda teve 2022, 2023, 2024, todos eles nessa pegada de sustentabilidade, ambiente, né? Questão de meio ambiente, controle, globalização, tudo nesses meios. Mas olha só, eu estou falando de um fórum econômico, eu não estou falando da ONU, né? Porque eu falei bastante aqui da agenda da ONU, da Agenda 2030. E se a gente for olhar as questões discutidas, as diretrizes, a gente vai ver o seguinte, voltando para a história do que é discutido lá e das ESGs, que são liberadas. As bases são, né, os temas discutidos, mudanças climáticas e sustentabilidade, desigualdade econômica e social, inovação e tecnologia, governança corporativa e responsabilidade social, geopolítica e relações internacionais, saúde global e pandemias. Essas são as discussões de um fórum econômico. Eles deviam falar, sei lá, né, de empresa, dinheiro, dólar, estatística. Não, eles estão preocupados em orientar essas coisas. Então, quando termina o fórum econômico em que eles discutiram como é que nós vamos usar os nossos recursos para acabar com a fome, como é que nós vamos usar os nossos recursos, o que é que nós podemos fazer para conscientizar o homem sobre o caos climático. E mais do que isso, né? Poupar o homem do caos climático. Exatamente. Quando isso acaba, quando eles acabam de se reunir ali, de fazer todo o ritual que eles fazem, né? O que ele vai fazer? O Lawrence Fink, ele vai gerar um relatório. E esse relatório vai ser uma carta aos empresários mundiais. Todos os grandes empresários mundiais esperam com expectativa para receber a carta das novas metas anuais. Então, eles vão pegar essa carta e eles vão dizer, olha, isso aqui que eu tenho que fazer. E aí a gente vê a implementação, como a gente já comentou aqui, né, da questão ambiental, da questão ideológica, da questão antirracista, né, nas empresas. Por quê? Porque eles decidem isso lá dentro. E o que é que eles estão fazendo? Eles estão resetando o ser humano.
Estão reescrevendo a história, ideias e ideologias. Eles estão resetando o ser humano para que quando eles derem o comando mesmo, quando chegar a hora, não vai ser mais um teste como foi a pandemia, eles consigam ter o maior número de gente controladas, mobilizadas, pensando do jeito que eles querem para seguirem a orientação que eles precisam que seja estabelecida na Terra. Então existe uma teia, né, uma rede aí no mundo, e o meu tempo é curto, existe uma teia global em que nós estamos enredados. E você disser assim, Bia, mas eu não vou mais comprar a Natura, por exemplo. Você vai sair da Natura, você vai para onde? Pro Boticário? Do Boticário você vai para onde? Pra Avon? Da Avon você vai para onde? Todo mundo está envolvido. Tá todo mundo junto, tá todo mundo dominado. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. A gente vai permanecer, enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai permanecer debaixo desse controle. A diferença é que a gente tem a santa expectativa de arrebatamento, de realmente estar na arca e de ser tirado antes que o mal seja implementado. Essa é a nossa esperança, a nossa expectativa. Se você não tem essa esperança, essa expectativa, meu querido, pelo amor de Deus, eu rogo, entre numa igreja, né? E peça, por favor, você pode me ensinar o plano da salvação? Entra aqui no canal do YouTube e procura, não sei, se orienta um vídeo para ele assistir. Né? Entra no nosso próprio canal aí que tem o ensino dos princípios elementares. Princípios elementares. Que vão te falar e te levar à salvação. Porque isso é urgente. Se você não conhecer a Cristo, não for salvo em Cristo Jesus. A igreja não te salva. Não for salvo em Cristo Jesus, você não entrar na arca, o dia mal vai chegar e você vai ser engolido, você vai ser controlado. Inevitavelmente, não há como resistir. Não há... Olha só, essas empresas, elas controlam tudo. Qual é a diferença das empresas que controlavam antes do Lawrence Fink e a empresa da BlackRock? Isso é um detalhe interessante. A BlackRock, ela investe em comunicação. Ela é dona de trilhões de ativos de comunicação. Então, quando a gente pensa no Elon Musk, o Elon Musk ele é milionário, ele pode até ser trilionário, mas o BlackRock está lá, entende? E aí, eles vão ter os satélites que vão ver você assim, sabe? Vai ter zoom para te achar na caverninha, que você acha que você pode se esconder. Não tem para onde fugir. Ou nós seguimos a orientação bíblica, cremos que o Senhor é o governante de todas as coisas, o soberano Deus, o Deus Altíssimo, que está sentado no trono, que pré-estabeleceu isso tudo e que Deus cabe para quem crer em Jesus, ou não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Exatamente como foi nos dias de Noé. Só que Noé ele construiu uma arca e foi a arca que salvou ele e sua família do juízo por água. Entenda, isso tudo está sendo montado e Deus vai arrasar tudo isso com juízo. Mas ele prometeu, como nos dias de Abraão, que no meio do juízo de Sodoma e Gomorra, ele, pela oração de Abraão, salvou a Ló. Da mesma forma, nós vivemos dias parecidos. Como a Bia falou, não tem como evitar, porque é vontade do Criador que o mal governe, porque aqueles que ouviram a palavra da salvação e não deram crédito, precisam ser julgados, porque escolheram o caminho da mentira. Por isso Deus envia a operação do erro, para que eles possam ser avaliados de acordo com a escolha que fizeram. Nós terminamos do jeito que começamos esse episódio. Em Daniel, que eu pedi para que você leia, no capítulo 2, a explicação, Bia, feita por Daniel a Nabucodonosor, e a explicação é espetacular. 800 anos antes de Jesus nascer e 2024 anos depois, o Senhor estabelece o que nós estamos narrando aqui para você, de forma clara, firme. Ele viu, porque ele é eterno, e ele revelou a Nabucodonosor, e Daniel trouxe a interpretação. Olha só, Daniel capítulo 2, verso 41. Quanto ao que viste dos pés, dos dedos em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será este um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, mistura, aliança, casamentos, não é isso? Um grande conglomerado. 42. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro
de lodo misturar-se-ão mediante acordos, casamento, como está sendo narrado, vários conglomerados fazendo acordos, estabelecendo reinos, que são apenas o que a gente vê, por detrás existe alguém na sombra comandando. Misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Olha o 44. Mas nos dias destes reis, no dia que esse conglomerado e esse tipo de ideia estiver, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel sua interpretação. E aí, pegando uma profecia de Sofonias, do mesmo espírito que usou Daniel, diz assim em Sofonias 3, verso 8. Esperai-me, diz o Eterno, pois a mim diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, para a guerra, porque a minha resolução, meu pensamento, meu ideal é ajuntar as nações, congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo, assim diz o Senhor. Se a resolução é ajuntar, mostramos que está juntando. Mas sabe o que vem depois? O juízo. E é por isso que Jesus declarou em Mateus, será como nos dias de Noé. O Pai vai estar zangado e vai lançar juízo, só que não é mais de água. Tem um acordo, o arco. Será fogo. Já ouviu o aumento dos tremores? Já viu o aumento de vulcões, ela gosta de vulcão, sendo liberado larvas em tudo quanto é lugar do planeta? Já viu as mudanças climáticas, que são, na verdade, inversões magnéticas feitas pelo Eterno? Vai ser esse movimento que Deus vai fazer, usando a natureza, que vai chicotear esses que querem manipular o ser humano e se levantar contra o Todo-Poderoso. Por isso, Salmo 2 diz, ri-se aquele que se assenta no trono. No seu furor serão desbaratados, mas tem que se cumprir. Sabe o nosso pedido? É que, munido dessa informação, saia em contratempo. A porta da arca ainda está aberta. Ainda que tenha um pé segurando, que é o pé do Senhor Jesus, entre. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque senão você vai ser levado pela enxurrada do juízo e da condenação dos homens maus. Eu espero que você coloque seu like, sua curtida, dê aí o seu comentário, envia para outras pessoas. É um despertamento, irmão. Desculpa porque o nosso tempo é curto. Eu acho que no próximo episódio ela vai vir desesperada para trazer mais informação, porque o que a gente quer não é convencer você, mas mostrar para você que nós não estamos mentindo. É a realidade. Que Deus te abençoe. Obrigado por entrar em seu lar. Até o próximo episódio. Shalom a todos. Paz.